Colaboração não vale. Essa é minha opinião? Não é. Tá na lei. Se você, repito, se você não é analfabeto, você tá na tua casa, não é analfabeto, leia, tá na lei. Não é opinião minha, tá escrito lá. Eu não tô falando que é certo, não tô falando que é errado, eu tô falando que tá na lei. Põe. Quem indica... Então, esse é um ponto controverso. Tempo, né? Porque... A Constituição, ela diz que o servidor público, ele tem a expulsória, ele tem que se aposentar necessariamente aos 70 anos. Quando a Dilma ia indicar mais um ministro do STF, o Congresso, nosso Congresso, que é sempre muito sensacional e inteligente, ele fez a PEC da Bengala. Aí passou de 70 para 75. PEC da Bengala, fui chamado. E aí a Dilma não conseguiu indicar um ministro e nós fomos abençoados, portanto, com a indicação do Temer, que lá colocou Alexandre de Moraes. Então você veja que... Que tem? O que fizeram para impedir a Dilma de indicar um ministro para o STF levou Alexandre de Moraes ao cargo. É chamado efeito borboleta. Efeito borboleta, bicho? Isso aí é efeito piranha, efeito cascavel, efeito pombogira, então? Efeito... É o efeito quinto dos infernos. Tem? 60 e... Não, mas aí não mudaria nada. 56. Então. 56? Então. Tá rodando sem óleo também. Mas não mudaria nada, porque... Não foi o problema Foi. De mudar para 75? Não, porque é o seguinte, a Dilma, em 2016, se eu não me engano, ela ia indicar mais um. Mas como fizeram a PEC da Bengala, em 2016... Se quiser, ele checa lá. Pergunta para ele, ele checa. A Dilma indicou a Carmen Lúcia, a Dilma indicou o Fux... A Dilma colocou um pessoalzinho lá, ela colocou... Eu não sei o que ela colocou, não lembro mais. Mas eu sei que fizeram a PEC da Bengala com isso na cabeça. Nós vamos colocar para 75, porque a Dilma ia indicar mais um. Alguém ia fazer 70. O pessoal tá pedindo pra gente ligar o ar-condicionado pro pavio. É verdade, eu tenho um problema hormonal. Já tô baixando aqui. Todo mundo sabe que eu tô na menopausa. Todo podcast que eu vou... Ajuda a gente aí, ô cara. Eu tô na menopausa. Ele pôs no 15? Tá no 15. Mano, você apertou o cu? Tá no cu pra ficar de... Se eu não tiver com o cu apertado, não fica frio. Tá no quente aí. Tá com o cu apertado? Apertou o cu? Apertou. Tá apertado. Esse que é o segredo. Peraí, vamos ver aqui, que essa história é interessante. Fizeram aqui, PEC da Bengala. Tá. PEC da Bengala. A PEC da Bengala de 2015, tá, passou de 70 para 75. Veio da possibilidade da Dilma indicar a maioria dos ministros, né? Então, pela PEC da Bengala, ela não indicaria um ministro a mais. Ao estender a idade da aposentadoria, o tempo passou de 70 para 75 anos, a idade da expulsória. Mas eu não lembro a história aqui, como é que foi da PEC da Bengala. E eu lembro que porque o Teori Zavascki morreu e ela indicou outro para o lugar. Lembra, né, da morte do Teori Zavascki? E eu não sei o que ia acontecer. Tem várias teorias da conspiração também. Eu não sei o que ia acontecer, que ela ia ter mais um para indicar. Enfim, eu não lembro de cabeça agora, porque isso já faz 10 anos essa PEC da Bengala. Eu tô cansado, eu nem tô trabalhando essa semana, eu vim aqui de Alegre. Pô, obrigado, cara. Sexta-feira eu dei um piripaque, eu só não foi tão grave quanto você. Passei o dia no hospital, bicho, me desmaiei, minha pressão acabou, foi morfina. Caramba. Não, passei o dia no Vila Nova Star, bicho. Sério mesmo, equipe de lá é fantástica, aliás, obrigado
pelo atendimento maravilhoso lá. Então a gente falou já do E eu funcionamento. tô meio meia bomba ainda. Não, mas tá, pô, pelo amor de Deus, tá sendo uma aula aí. Eu tô meia bomba, que eu não podia nem ter saído de casa. Joga pra ele pesquisar lá também. Mas o fato é esse. Não sei se é verdade, quando o Teori morreu, foi Temer o presidente que indicou um. Eu não lembro dessa história. Tá? Alexandre de Moraes entrou no lugar. Vamos perguntar para o chat. Vamos falar com o chat GPT. Vamos brincar aqui. Enquanto isso, ó, fala aí. O Kratos pode pegar uma pergunta sobre o que a gente já falou. Chat. Oi, chat GPT. O Alexandre de Moraes, ele entrou no STF na vaga de quem? Obrigado. Que eu sou educado, né? Com o chat GPT. Você é bem educado. Eu sou muito educado aqui. Vamos ver aqui. Alexandre de Moraes foi nomeado ministro do STF, tá lá. Ele ocupou o cargo do Teori Zavascki, que faleceu em janeiro de 2017. É isso mesmo. É. Tá certo. Então não ia mudar muita coisa. É. Tá. Exato. Então explicamos o funcionamento. Tem mais alguma coisa sobre o funcionamento do judiciário? E aí você tem Basicamente o judiciário também, ele tem que funcionar, óbvio, de acordo com a lei. E o eleitoral? O eleitoral é uma coisa bizarra também. O eleitoral virou um puxadinho do STF. Porque a ideia dele é qual? É só funcionar para... É funcionar para casos das eleições, para casos de candidatos, agora para casos de propaganda eleitoral, e você vai... Tudo que tem a ver com eleições é julgado pelos juízes eleitorais, que são submetidos aos tribunais regionais eleitorais, que seguem a ordem das regiões federais e que, por fim, são submetidos ao TSE e, porque a Constituição trata de tudo, é passível de recurso para o STF. Mas a presidência e a vice-presidência do TSE são sempre necessariamente ministros do STF. Tá. Então é uma coisa muito louca. Estranho. Para onde vamos então agora? É uma coisa muito louca. Tudo o STF decide. O STF decide coisas que jamais poderia decidir. O STF é a última instância, né? É a última instância e é os três poderes ao mesmo tempo. Claramente isso afronta o Estado democrático de direito. Claro, isso afronta a soberania nacional, porque falar em soberania nacional é falar, em última instância, a soberania do direito dentro do território, porque o direito é uma criação do povo através dos seus representantes. Sim. Então, quem fere a soberania nacional, no final das contas, e fazendo uma conclusão depois deste círculo, que eu espero que tenha sido minimamente didático, e pedindo perdão pelas coisas que eu não lembro, porque eu estou com o farol murcho, é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é que atenta contra a soberania do Estado brasileiro. Ou seja, é o Supremo Tribunal Federal quem aniquila o direito, obra do povo, dentro do seu território. Então a gente precisa parar para pensar no significado de cada uma das palavras que compõem uma expressão que é repetida e martelada diversas vezes por propaganda política. Tem. E o STF hoje só tem feito isso, política. Falamos então como funciona o judiciário, a divisão dos poderes. Tem mais alguma coisa que você queira falar antes da gente mergulhar então no caso do Bolsonaro? Não. Sobre esse contexto todo? Fica tranquilo. Então vamos fazer uma linha do tempo, então. Pode fazer. Ao processo do Bolsonaro. Linha do tempo do processo do Bolsonaro. Bolsonaro é acusado, no último processo, de golpe de Estado. De chefiar e encabeçar golpe de Estado. Quando começa essa movimentação? Oficialmente ninguém sabe. Porque nem a defesa tem acesso aos documentos da investigação. Não sei por quê, porque a lei manda ter. Quando a denúncia foi protocolada, a defesa não tinha. Depois que ela foi protocolada, levantou-se esse pressuposto. Olha, a defesa não teve acesso aos documentos da investigação, portanto, essa denúncia é nula e não pode ser aceita. O Alexandre de Moraes e todos da primeira turma, ele, né? O Careca, a Peruca,
Rocambole, ministro Riborne e Bento Carneiro, 5 da primeira turma, disseram não. Todos os documentos foram franqueados. Aí, uma semana, 10 dias depois, ele disse: é verdade, não foram franqueados os documentos. Mas não voltou atrás da decisão, não deu mais prazo para responder, já tinha aceito a denúncia. Eu vou deixar vocês terem acesso a alguns documentos, e ele editou os documentos. Ou seja, é escárnio em cima de escárnio. O que se diz na peça confusa da PGR? Que em 2019, o Bolsonaro mal assumiu e já estava pensando no golpe de Estado. Em 2021, começou de fato o crime de golpe. O crime de tentativa de golpe. O crime de cogitação de tentativa de golpe. Porque cada hora eles dão um nome, eles usam uma expressão diferente, o que é inadmissível em direito. Porque num direito de matriz romana como o nosso, cada expressão tem um significado e cada significado tem um peso jurídico diferente. Então uma hora é o rascunho da minuta de golpe, outra hora é o minuto da rascunho, outra hora é a tentativa do rascunho da minuta, outra hora é o crime tentado como planejamento. É uma coisa louca, você não acha isso em literatura nenhuma. E no caso do direito criminal, onde deve valer o princípio da legalidade estrita, você não consegue fazer um traço. Grosso modo, o que aconteceu? Em 2021, o Bolsonaro, presidente da República, começa a pensar num golpe de Estado para se perpetuar no poder, vai falar com os embaixadores, aí começam a pegar celular de todo mundo a partir de uma delação e de material apreendido do Mauro Cid, que havia sido preso no caso do cartão de vacinação. Vê que está tudo errado. Se o Cid foi preso no caso do cartão de vacinação, a busca probatória no material dele apreendido devia ser condizente ao crime pelo qual ele foi mandado à prisão preventiva. E a colaboração premiada tem que ser referente ao crime pelo qual ele estava na prisão preventiva e pelo qual ele era investigado, que era a falsificação de carteira de vacinação. Nos Estados Unidos, quando a gente vê filme de júri e justiça, é muito interessante. Quando a gente vê policial, promotor frustrado, porque eles perderam um elo da cadeia de custódia. Pois é. E o juiz olha e fala: você vê que na cara o assassino tá ali, mas o juiz tem que cancelar. Por quê? Porque quebrou-se um elo da cadeia de custódia. É assim que é o império da lei. O Estado de Direito é isso. Não, mas olha aqui todas as outras evidências. Você errou no processo. O devido processo legal é esse. Ou a gente vive no império da lei, ou a gente vive no império de um ditador. Só há democracia se vige o império da lei. E no Brasil isso não acontece. Então o cara foi preso pelo cartão de vacinação, aí assinou um acordo, um contrato, eu acho bonito os nomes que a lei dá, contrato de colaboração premiada. Parece que você tá pegando um garoto de programa para te comer ou para lhe dar o rabo e falar que te ama, e você diz: olha como ele me ama, ele diz que me ama. Você contratou o garoto. Mas chama isso, contrato de colaboração premiada. E a lei, é claro, define, dá os contornos do tal contrato de colaboração premiada. E, basicamente, a colaboração premiada, ela só pode beneficiar a pessoa do colaborador. A lei é clara ao dizer: os benefícios da colaboração não podem ultrapassar a pessoa do colaborador efetivo. Ou seja, eu não posso celebrar uma colaboração beneficiando mulher, filha e pai, como aconteceu no caso do Cid. Por quê? Porque a lei proíbe. E se o cara que colaborou
deu pistas que não conseguiram ser comprovadas, a colaboração não vale. Se o cara que colaborou vem a público e fala uma coisa oposta ao que falou na colaboração, não vale. Se o juiz que homologou a colaboração, depois de homologada, resolve fazer uma audiência para passar limpo alguma contradição, a colaboração não vale. Essa é minha opinião? Não é. Está na lei. Se você, repito, se você não é analfabeto, você está na tua casa, não é analfabeto, leia, está na lei. Não é opinião minha, está escrito lá. Eu não estou falando que é certo, não estou falando que é errado, eu estou falando que está na lei. Só. E o Alexandre... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.